Eu dei o texto aqui para ser lido, o texto oficial, que disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tem algumas coisas que foram ditas no contexto, que serão acrescentadas. Quando o Senhor falou aquelas palavras, o povo estava ansioso, ansiedade tremenda. Ele falou: olha para os lírios do campo, né? Como é que eles estão bonitos, né? Nem Salomão está tão bonito desse jeito, né? Então ele disse: olha, é o Senhor que cuida de tudo, e nós precisamos aprender que é o Senhor que cuida de tudo. Agora, eu quero dar continuidade àquele texto que o irmão Marcos, quando ganhou a oportunidade, leu. Eu vou ler no capítulo 17 de Lucas, mas continuando o assunto, versículo 20, que diz assim: e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo ali ou ei-lo aqui, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Disse aos seus discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o verá. Só até aí. Curva a sua cabeça. Pai querido, estamos aqui diante da tua igreja. Estamos aqui, ó Pai querido, para ministrar a tua palavra. E eu suplico ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar, abrir os corações daquele que o teu Santo Espírito permite, para que possa absorver a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Meus amados irmãos, ninguém é obrigado a ouvir a palavra e a absorver. Não. Tem muitas pessoas, eu quero que os irmãos me ajudem, não conversando. Se ajudar não conversando, tá bom, né? Só ouvindo. Ninguém é obrigado a absorver a palavra. Ontem, na mensagem, na reunião, antes de ontem, né? Sexta-feira, foi ontem, né? Transferi a reunião para ontem. Eu entreguei uma palavra aqui. E às vezes há algumas pessoas que estão com a consciência cauterizada e o coração cauterizado. Aí eles não recebem a palavra. Eles pegam ela, às vezes a pessoa pega a palavra e sai vomitando ela do jeito, porque não dá conta de digerir, né? É a mesma coisa quando tem uma profecia exortativa, aí alguém levanta e fala: viu que o Senhor falou com você? Aí a pessoa diz: não, comigo não, falou foi com você. Não, comigo não foi. Mas quando a profecia é de bênção, aí fala: o Senhor falou comigo. Não foi com você não, foi comigo que falou. Quando o Senhor fala num lugar como esse, Ele fala com todo mundo. Ele fala com todo mundo. E o primeiro a receber a palavra é o pastor. O pastor que recebe a primeira palavra. Então, se eu não absorver a palavra, como é que eu vou transmitir essa palavra com os irmãos? Se eu criticar esta palavra, eu estou vomitando ela. E é o que acontece com algumas pessoas que já colocaram uma barreira no coração, um obstáculo. Diz que a palavra é como um martelo que desmeuça a penha, mas jamais vai alcançar esses corações que estão cauterizados.
Mas a palavra de Deus é só para aquele que está com o coração aberto. Muitas pessoas estão procurando. O tempo nosso está curto, eu vou fechar o esboço, não dá tempo de eu acompanhar aqui. Muitas pessoas estão procurando o reino de Deus. Como aqui disse, está aqui ou acolá. Fizeram essa pergunta para Jesus, Jesus falou assim: olha, não adianta vocês ficar procurando o reino de Deus com aparência. O reino de Deus não vem com aparência. Há muitas pessoas que acham que a manifestação do reino de Deus só está quando tem uma pessoa que está todo cheio de energia e corre para lá, e corre para cá, e pula. Aí ele acredita: hoje o culto foi maravilhoso, porque o pastor deu um espetáculo. Hoje teve revelação e o culto foi uma bênção. Não. O reino de Deus não vem com aparência exterior. E nem não adianta você pensar que está ali ou está acolá. Um dia Israel entrou numa guerra, na época do sacerdote Eli. Entrou numa guerra contra os filisteus. Começaram a perder a guerra, voltaram lá, pegaram a arca do concerto, porque a arca representa a presença de Deus em Israel. Deus permitiu que o povo construísse um tabernáculo para que Deus fosse adorado e aquilo fosse um símbolo da presença de Deus. Mas tinha umas restrições quanto à arca. E quando essa arca levantava, o povo acompanhava. Era tão maravilhoso que quando essa arca andava pelo deserto, quando o tabernáculo todo andava pelo deserto, se fosse à noite, tinha um clarão, uma luz que ajudava o povo a andar à noite. Presença do Espírito Santo. Se fosse de dia, com o sol escaldante do deserto, Deus providenciava uma nuvem, para que a nuvem pudesse dar um refrigério para o povo, símbolo do Espírito Santo. Mas lá na época de Eli, eles foram para a guerra contra os filisteus e perderam uma parte da guerra. Voltaram e pegaram a arca, e os filhos de Eli, Ofni e Finéias foram junto para a guerra com os filisteus. E quando aquela arca saiu, o exército e o povo cantava tão bravamente, igual num culto pentecostal. Diz que eles faziam tanto barulho, mas tanto barulho, que a terra tremeu e os filisteus ficaram assustados lá do outro lado. E disseram: eia, se nós não formos lutar agora para valer até o último homem, esse povo está trazendo o Deus deles junto. E esse Deus deles foi o Deus que abriu o Mar Vermelho. É o Deus que fez chover maná no deserto. É o Deus que destruiu os muros de Jericó. Eles sabiam perfeitamente tudo que Deus tinha feito para Israel, assim como nós sabemos tudo que Deus tem feito para a igreja, para conosco. Assim como o pastor deu esse testemunho aqui, que Deus curou, sem abrir a cabeça, Deus fez um milagre. Quantos aqui já receberam o milagre de Deus? Então aquele povo foram para a guerra e perderam a guerra de novo, e morreram quase todos os soldados. Só escapou um, e ele voltou correndo. Eli estava lá sentado numa cadeira. Ele disse: olha, a arca do Senhor foi tomada e seus filhos morreram. O susto foi tão grande que diz que ele caiu para trás e quebrou o pescoço. Os irmãos conhecem a história, eu não preciso entrar em detalhes. Mas a esposa de Finéias estava gestante para dar à luz,
E toda mulher, quando estava dando à luz, tinha uma esperança de ter um filho homem, e que a profecia lá de Gênesis pudesse cumprir no filho dela. Quando nascia um homem, eles já ofereciam o primogênito ao Senhor, acreditando que poderia ser o Messias, porque era promessa de Deus mandar o Messias. Mas quando aquela mulher assustou com a notícia, ela caiu, estava gestante, começou a dar à luz, e as parteiras chegaram para acudir, e viu que ela estava tendo um filho, mas ela estava agoniada, porque a arca do Senhor tinha sido tomada, o marido estava morto, o sogro estava morto. E ela diz que nem fez caso daquilo, quando as mulheres falaram: olha, você tenha bom ânimo, você está tendo um filho, está tendo um varão, é um homem que está nascendo. Ela nem fez caso disso e chamou o menino de Icabô. Outra versão diz Icabode, que quer dizer: foi-se a glória de Israel. Acabou a glória de Israel. A arca do Senhor foi tomada e acabou-se a glória de Israel. Nós não temos mais alegria. O que adianta eu ter um filho homem? A arca do Senhor foi tomada, o nosso Deus foi levado pelos filisteus. Nós não temos mais nenhum Deus para que nós possamos servir. E ela ficou desolada e morreu também, dando aquele nome para o filho. A história não prossegue dando detalhes acerca do filho, mas ela disse: foi-se a glória de Israel. Agora, não adianta eu pensar que Deus só está com o irmão Luiz Carlos, não adianta eu pensar que Deus só está com o Rafael, e nem adianta eu pensar que eu sou o rei da cocada preta, porque sou o pastor dessa igreja. Deus não está só comigo. Eu quero dizer para você que não adianta você procurar Deus em igreja nenhuma, não adianta você procurar Deus em pessoa nenhuma. Você tem que descobrir uma coisa: Ele mesmo afirmou que vós sois o templo do Espírito Santo e que Deus habita em vós. Então sabe aonde que começa o reino de Deus? Começa no seu coração. É a sua postura diante de Deus, e com o exercício da sua fé é que vai dizer se o reino de Deus está em você ou não. Não adianta. Não adianta. Nós temos o bispo Oídes, cujo nome foi mencionado aqui com reverência e abençoado, nome que nós respeitamos. Mas se você for procurar Deus só no bispo, você não vai encontrar. Se você for procurar Deus só na profeta, você não vai encontrar. Você vai encontrar uma ilusão. Você vai encontrar uma fantasia. É isso que o diabo faz, oferece fantasia para que você agora comece a procurar outras coisas. Comece a procurar outras coisas. Comece a procurar Deus. Você comete pecados, e os pecados não permitem com que o Espírito Santo possa reinar no seu coração, e que você possa transmitir o brilho desse Espírito Santo. Você não permite, porque na mesma hora que a sua boca está abençoando, a sua boca está amaldiçoando. Numa cidade pequena, as informações correm rápido demais. Tem hora que eu fico até assustado o quanto as coisas correm rápido numa cidade pequena. Deus conhece todas as coisas, irmão. Não tem palavras que você fala que Deus não as registra. E um dia nós iremos dar conta de toda palavra que sai da nossa boca. Mas agora você quer servir a Deus? O reino de Deus está dentro de você. Se você perdoar, você tem o reino de Deus dentro de você.
Se você compreender, você tem o reino de Deus dentro de você. Se você amar, você tem o reino de Deus dentro de você. Se você for caridoso, você tem o reino de Deus dentro de você. Se você for servo, você tem o reino de Deus dentro de você. Se você fizer aquilo que Deus chamou você para fazer, diácono, diaconisa, presbítero, evangelista, auxiliar, pastor, você recebeu uma chamada, mas você abandona essa chamada porque Deus não é prioridade na sua vida. A prioridade na sua vida é aquilo que você gosta, falar mal da igreja, é aquilo que você gosta, falar mal do pastor, é aquilo que você gosta, denegrir as pessoas, é aquilo que você gosta, roubar das pessoas, é aquilo que você gosta de fazer. Agora, por que é que nós sabemos tudo isso e não fazemos opção para servir o Deus verdadeiro e permitir com que a presença do Espírito Santo reine em nossos corações? Já dei um testemunho para os irmãos, já dei esse testemunho. Na manhã que eu converti, eu passava uma angústia muito grande, e para mim não ficar sem graça como pastor, eu fui no culto à noite. As irmãs sentavam em lugar separado dos irmãos. Cheguei na igreja e o pastor disse: olha, hoje uma alma aqui veio aceitar Jesus de manhã, e eu quero dar o testemunho aqui. É o irmão Idamarques, filho da irmã Native. Minha mãe não sabia, era um culto de ceia. Todo mundo deu um grito, porque todo mundo me conhecia, como aqui mesmo. Os irmãos conheciam a família uns dos outros. A igreja era pequenininha naquela época, ou seja, pouca gente. Mas aí, no meio daquele barulho, eu olhei para minha mãe. Ela me disse uma palavra, eu não ouvi, mas compreendi, porque ela falou no meio do barulho do povo. Ela disse: a paz do Senhor, meu filho. Mas eu fui na igreja com a intenção de sair da igreja e ir para uma festa, para ir para um pagode. Mas Deus não queria que eu fosse. Quando a minha mãe deu a paz do Senhor, meu filho, quando ela me deu essa saudação, a presença do Espírito Santo tomou conta de mim, e eu quero que essa presença reine até o dia que Ele aparecer nas nuvens. Não vai dar tempo de nada, porque aqueles que são fiéis serão arrebatados. A humildade, a simplicidade. Pobreza não é símbolo de humildade nem de simplicidade, irmão. Pobreza não. Até que o Senhor fala que bem-aventurados os pobres de espírito, os mansos e humildes de coração, não é? Abençoa muitas pessoas. Mas aquele que tem malícia só para fazer a coisa errada, que sabe só vomitar o que Deus deu para ele alimentar, a palavra não serve de alimento. Que Deus possa ter misericórdia. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor me deu essa palavra para hoje. Fala para a minha igreja que o reino de Deus está dentro dele. Lá em Isaías capítulo 61, se não me engano, ele disse: o céu é o meu trono, onde eu assento. A terra é o estrado dos meus pés, é onde eu descanso os pés. Aí ele pergunta para nós: que casa me edificareis vós? Ou você acha que Deus vai habitar numa casa que na mesma hora que faz um docinho gostoso, mexe um cocô no meio das panelas? Você acha que uma casa dessa é digna? Eu cheguei numa casa com muita fome, na fazenda, e olhei as coisas na prateleira da mulher, estava tudo areadinha, até lata estava parecendo alumínio. Era aquela lata de leite ninho, ela areava aquilo, pastor Vanderlei, até ficar branquinho. O fogão dela está todo barreado de cinza. Olhei e falei: que mulher aciada. E ela fazendo a comida, de repente ela foi lá fora e fez e voltou para mexer com as panelas.
escarrou lá fora e limpou a mão no vestido e veio para mexer nas panelas. Os irmãos acham que apesar da aparência bonita, eu tive coragem de comer naquela casa? Não, eu não tive coragem. Porque não há possibilidade numa casa que tem asseio por um lado e nojo por o outro, seja sem contaminação alguma. A mesma coisa é você. Deus quer reinar no seu coração, Deus quer ficar no seu coração, mas se você guardar rancor, se você guardar, quando Deus usa, o pastor falou aqui com propriedade, quando Deus usa uma autoridade para falar com você, se curve, irmãos, a responsabilidade é todinha de quem anunciou a palavra. Se ela não for de Deus, Deus trata com a pessoa que anunciou. Mas se for de Deus e você for contra, não vai contra um atalaia. Que Deus te abençoe e dê a graça para você viver. Hoje nós vamos participar do pão. Você precisa se comprometer com o Senhor, igual Ele se comprometeu conosco. Ele morreu para nos servir. Você deve morrer para esse mundo, para servi-lo. E não adianta você procurar Deus em lugar nenhum. Deus está dentro de você. É você que faz ou não a alegria do Espírito na sua vida. É você que faz. Às vezes você vai para a casa do vizinho, falar mal do outro vizinho de cima. O que adianta isso, irmão? Quando chega na sua casa, você elogia os dois vizinhos que foi lá te ver. Elogia o de baixo e o de cima. Você acha que Deus habita no meio dessa anarquia? Diz assim, repete comigo: Jesus me ama e quer meu coração. O Senhor fala comigo através da sua palavra. Se eu absorver, o Espírito Santo morará em mim. O Senhor reinará na minha vida. Aonde está o reino do céu? No seu coração. Eu pergunto, você responde. Aonde está o reino do céu, irmão? Aonde está o reino do céu? Cheio na sua pequena. Aleluia, glória a Deus. Delira de como Deus, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Está mesmo. O Espírito Santo está no seu coração mesmo. Você pode avaliar. Você pode avaliar. Você pode sentir. Por que você, no lugar de colocar defeito, não ensina o que você sabe? Mas o povo daquela irmã está ruim demais. Vai lá e ensina ela a fazer. Aquela irmã não sabe lavar roupa. Vai lá e ensina ela a lavar. É o que eu estou pelejando para fazer. Convido a igreja para se colocar de pé. Convido os obreiros para servir a ceia e a equipe de louvor está. Posso?